Boa noite, estamos iniciando mais uma live. Hoje é dia 12/12 de 24, faltando alguns dias para o Natal e alguns dias para a passagem do ano. E eu vou continuar conversando com vocês a respeito da perda óssea. Mamãe, vamos dar um tempinho, porque olha lá, o Oswaldo da ProSolution entrou, grande amigo nosso. Um abraço para você, Oswaldo. Até a nossa sala ficar com mais pessoas e nós começarmos então a falar sobre a perda de massa óssea. A perda de massa óssea sempre foi um problema para a odontologia, porque a odontologia não tinha dados para resolver o problema. Pois, se a perda de massa óssea é porque a célula da medula ficou inerte, a pergunta, por que essa célula ficou inerte? Porque entrou um RNA de interferência nessa célula. E esse RNA de interferência fez com que essa célula fabricasse uma outra proteína que não é a proteína ideal. Conclusão dos fatos. Se a célula produz uma outra proteína, ela diz assim, essa proteína não tem nada a ver comigo. Então a célula, ela fica inerte. A bem da verdade, essa live é a continuação daquele tema em que o paciente que tem perda óssea não pode usar aparelho ortodôntico. Então veja, quando você coloca os brackets nos dentes, na região superior, você vai ter que ligar esses brackets com fio e prender os fios. Então, o que o aparelho vai fazer? Ele vai fazer uma pressão lateral, horizontal. Ora, o dente já recebe a pressão vertical na mastigação. E ele começa a receber uma outra pressão horizontal. Olha quanta gente entrando, ó. Muito obrigado. Boa noite. Quanto custa uma consulta para uma avaliação? Eu não posso, a nível em numeral, te falar quanto custa uma consulta, porque isso é determinação do Conselho Federal de Odontologia. Mas pode vir, que eu lhe faça uma consulta sem ônus nenhum. Pode, não tem problema. Pode vir, o importante é você estar aqui e eu vê-la exatamente essa situação. Então aqui, ó, Maria Adelaide de Franca, Maria Aldenisa de Franca, boa noite. Mais pessoas entrando, vamos aguardar mais um pouquinho. Então veja, você coloca um aparelho ortodôntico e o aparelho ortodôntico ele vai fazer uma pressão lateral além da vertical que o dente já tem no mastigar. Você já faz uma pressão vertical com o dente. E mais ainda, eu sou adepto de quando colocar o aparelho, comece por um fio fino, 0,2, é o mais fininho, 0,1, 0,2. Porque se você coloca um fio grosso, 20, 18, o fio grosso vai tracionar mais rapidamente esse dente. Só que essa tração tão rápida no fio grosso, ele vai gerar mais velocidade na perda óssea. Então, se coloca o aparelho com fio bem fino, não pode ser um fio retangular, tem que ser um fio redondo, bem fino, 0,1, 0,2. Ele vai começar a mexer numa lentidão, respeitando que esse osso está com perda óssea e ele não pode receber, em hipótese alguma,
aparelho ortodôntico. A nível de metodologia, nós achamos que, primeiro, se o paciente ou a paciente tem problemas e gostaria de colocar um aparelho ortodôntico e ela tem perda óssea, resolva o problema de perda óssea e depois coloca o aparelho. Eu atendi um caso essa semana, a paciente veio com um aparelho fixo superior e inferior, com fio grosso, e nas ameias dos dentes, que tem a papila gengival, o trauma foi tão grande que nem papila tinha. Então ficou aquela coisa assim, estética muito ruim. E eu disse para a paciente, olha, precisamos tirar esse aparelho, não pode ficar aí esse aparelho. E tiramos o aparelho. Quando tiramos o aparelho, a base óssea toda reabsorvida, não tinha papila gengival, ficou um desastre. Então eu tive que fazer um procedimento estético, trabalhar com um tipo de gengiva artificial, que é uma gengiva de uma fábrica alemã que nós trabalhamos, e começamos a fazer as correções estéticas de uma maneira muito eficaz. E no final das contas, a moça olhou e falou, bom, agora está ótimo, está excelente. Muito bem, se está bom, então vamos começar o tratamento ósseo-gengival. Nesse tratamento, nós mencionamos a medicina regenerativa. E eu faço a medicina óssea regenerativa. Nós tivemos no dia 11 e 12 de novembro um congresso sobre medicina regenerativa. E nós então tivemos com muitos médicos interessados nessa regeneração aplicando células-tronco. Esse assunto é um assunto muito interessante. Como eu fiz graduação em biologia molecular, em citogenética e citogenômica, nós temos na citogenética e na biologia molecular condições de avaliar como podemos fazer ali uma célula-tronco em cima de um osso que reabsorveu. Fato é que eu não posso fazer um enxerto celular com célula-tronco em um osso que tem perda óssea e tem uma vascularização de 35% de sangue. Eu revascularizo aquele osso que tinha 35% para 100% de sangue. Esse osso com 100% de sangue vascularizado, nós tiramos 4, 5 frasconetes de sangue da paciente ou do paciente, pegamos as células somáticas adultas e fazemos uma reprogramação gênica nessas células somáticas adultas. E essa célula vai se transformar numa célula-tronco de pluripotência induzida. E aí, essa célula-tronco, que é o enxerto celular, por exemplo, de célula-tronco, ela vai, nos primeiros 4 meses, formar a matriz geóssea, é uma geleia óssea. E nos segundos 4 meses, essa geleia, ela vai se tornar um osso duro. Isto é, depois que fez o enxerto com célula-tronco, nós poderemos mexer nessa área de 8 meses a 1 ano. Não é rápido esse processo. O que vocês precisam entender é: não posso colocar célula-tronco em um osso que não tem circulação de sangue 100%. Por quê? Porque se ele tem uma circulação de sangue 35%, ele não vai nutrir a célula-tronco que colocamos. E essa célula-tronco vai morrer por falta de nutrição. Então, a metodologia faz o tratamento de regeneração óssea. Boa noite, Jamil. Está entrando, é um prazer recebê-lo aqui na nossa sala. E Maria Zulato entrando também agora, um prazer enorme estar com vocês, participando e fazendo de uma maneira descontraída alguns conhecimentos e discutindo algumas coisas dentro da odontologia que eu acho muito interessante
Porque quando você amplia o conhecimento, você já tem noção do que deve ser feito a nível de tratamento na sua boca. Então define. Paciente tem perda óssea. Eu gostaria de colocar implante. Não tem. Gostaria de colocar aparelho ortodôntico. Não pode ser colocado. Mas e aonde eu não tenho dente, eu quero colocar implante? Não se coloca implante também em osso que tem reabsorção óssea ativa, porque esse osso ele é mal nutrido, tem 35% de circulação sanguínea. Então, eu vou trabalhar com laser de 1800 mW, ativando as células da medula óssea, porque eu consigo neutralizar o RNA de interferência que entrou na célula indevidamente e fez com que essa célula produzisse uma outra proteína que não tem nada a ver. E aí volta então o RNA mensageiro a ser lido dentro da célula pelo ribossomo, produzindo o quê? Uma proteína certa. Então, se a célula é, por determinação do genoma, que ela precisa produzir uma proteína azul, todas as vezes que ela produzir a proteína azul, ela vai fazer a mitose, a reposição celular. Mas, se entra um RNA de interferência do patógeno e essa célula passa a produzir uma outra proteína verde, por exemplo, a célula diz: essa proteína não tem nada a ver comigo. E a célula vai ficar inerte. Se a célula da medula fica inerte, meu amigo e minha amiga, você está perdendo células na cortical e as células da medula não repõem, porque elas estão inertes. E por que elas estão inertes? Porque entrou um RNA de interferência do patógeno e fez com que essa célula mudasse a proteína certa. Ela deveria fabricar uma proteína azul e agora ela começa a fabricar a proteína verde. Quando eu aplico laser de 1800 mW, eu neutralizo o RNA de interferência do patógeno e mato o patógeno com laser de 1800 mW. Conclusão: o DNA continua repondo o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, agora ele entra no ribossomo e a célula começa a ler o RNA mensageiro da célula, a memória da célula, e não lê mais o ribossomo, a memória do patógeno com RNA de interferência. Exatamente, eu acho que vocês estão entendendo. Eu quero esmiuçar bem isso aí para que vocês não tenham dúvida nenhuma quanto a isso. Então, o RNA mensageiro, ele sempre deve ser lido pelo ribossomo, porque isto garante que a célula está produzindo uma proteína certa, uma proteína azul. Se existe um vírus, um patógeno, uma bactéria, que emite o RNA de interferência e entra na célula, o RNA de interferência vai neutralizar o RNA mensageiro. Por que ele chama RNA de interferência do patógeno? Porque ele neutraliza o RNA mensageiro, que estava sendo lido pelo ribossomo, e agora o RNA de interferência do patógeno que entra no ribossomo. E a célula vai começar a ler não a memória do DNA dela, vai começar a ler a memória do RNA de interferência do patógeno. É como se o patógeno, o RNA de interferência dele, entrasse no comando da célula. Isso é uma discussão para muitos dias, porque analisem uma coisa importante. O Rubinho, é um prazer você estar estando na nossa sala, e a Maria da Costa também entrou. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los na nossa live, na qual nós estamos falando que o paciente que tem perda óssea não pode, de maneira alguma, usar aparelho
ortodôntico fixo. Existe até uma brincadeira que nós falamos, porque imagine que a paciente tem os dentes com perda óssea e eles estão um pouco moles. O dentista vem e coloca o bracket e une com fio. Se ele une todos os dentes, é lógico que todos eles ficam firmes. Mas nunca se esqueça, quando acontece esse fato, eu falo sempre para o ortodontista: unidos cairemos, porque essa é a técnica de um aparelho ortodôntico na boca de uma pessoa que tem perda óssea. Ela só vai sentir o drama verdadeiro a hora que retirar esse aparelho e ela vai ver que os dentes estão todos moles. A reação da paciente vai ser qual? Reponha o aparelho, por favor, porque assim meu dente fica fixo. Não é essa a opção certa. A opção certa é: tira o aparelho e faz determinados trabalhos estéticos com zircônia na cor BL2, BL1, são cores bem claras, e você faz as lentes nesses dentes e unidos. Como o aparelho estava unido, agora tirou o aparelho ortodôntico e você une só as lentes. Enquanto você está com essas lentes unidas, o que vai acontecer? Você vai fazendo tratamento de regeneração óssea paulatinamente. Eu acho isso muito importante, essa visão. Um outro fato que eu acho que é importante nós mencionarmos é que o aparelho ortodôntico, em hipótese alguma, pode-se colocar fio grosso, porque o fio grosso aumenta o trauma, e quando você tem um osso que aumenta o trauma em cima dele, ele aumenta a velocidade de perda óssea. Então, essa ideia de unidos cairemos, vamos unir, ficou mais travado meu dente, mas eu estou com o aparelho e ninguém percebe. Daqui 1 ano, 2 anos, quando você tirar o aparelho, você vai levar uma trombada muito forte. Porque o dentista vai falar: olha, a mobilidade está muito grande, mas olha, eu posso extrair o meu dente e colocar implante? Como é que você vai colocar um implante num osso que tem uma perda óssea violenta? 80% de perda óssea, só 20% de matriz óssea. Não tem como você fazer um implante no osso desse. Então, basicamente, voltamos à categoria inicial, que é o quê? Tratar a base, tratar o suporte ósseo, ativar essas células da medula óssea que estão inertes, fazendo que essas células se multipliquem e repõem novas células. Quando essas células da medula óssea estavam inertes, sob a ação do laser, elas começam a fazer mitose e reproduzir, você começa a perder células e repõe. Perde e repõe. Antes não estava assim. A célula da medula óssea inerte, você perdia células na parte externa óssea e não repunha. Perde células e não repõe. Perde células e não repõe. Você vai ter o quê? Um déficit de células. O que é o déficit de células? Perda de massa óssea. E por que está acontecendo a perda de massa óssea? Porque as células da medula ficaram inertes. Você está perdendo, enquanto mastiga, célula na região externa do osso. E cabe a responsabilidade da célula da medula óssea repor essa célula que você perdeu. Oi, Kelly, é um prazer, seja bem-vinda, viu? Olha, tem bastante gente entrando na nossa live, isso é muito bom. Então veja, a odontologia não tem um conhecimento sobre perda óssea, porque se ela apresenta uma solução para perda óssea, você remover os seus dentes, eu acho que essa não é uma solução. A partir do momento que você vai remover seus dentes, o que vai acontecer? Você vai cometer uma agressão com si próprio. Porque é um tratamento invasivo, vai extrair os dentes, o osso não está adequado para colocar implantes, vai colocar os implantes, vai perder os implantes, e aí fica correndo
atrás do rabo. Tenta resolver e cada vez piorando mais, cada vez piorando mais. É isso que eu não quero que ocorra com vocês. É exatamente isso que eu quero que não ocorra com vocês. Então, existe uma maneira hoje de você aplicar o laser de 1800 miliwatts e esse laser, ele neutraliza o RNA de interferência do patógeno, que pode ser um vírus ou uma bactéria. E o que vai acontecer? Esse RNA de interferência, sob a ação do laser, ele é neutralizado. E com o laser nós matamos a bactéria que estava causando a indução do RNA de interferência dela dentro do citoplasma. Então, nós temos algo que chamamos hoje de memória celular. Quando eu falo memória celular, nós vamos inteligentemente avaliar e observar o DNA genômico. O que é o DNA genômico? É o DNA que está no núcleo. E este DNA que está no núcleo, ele que vai mandar o RNA mensageiro correto para que no citoplasma você tenha a sua célula produzindo a proteína certa. Só que tem um outro envolvimento. Nós temos a física quântica dentro da célula. Porque qual é o solvente que tem na célula? Água. Água é 1 oxigênio para 2 hidrogênio, H2O. O nitrogênio é um elemento químico mais simples da tabela periódica. Ele tem um elétron e um núcleo. E esse elétron, ele orbita ao redor do núcleo. No momento em que nós damos o laser, o elétron recebe essa carga de luz do laser. Com mais luz, ele dá o salto quântico. Ele vai para uma outra eletrosfera mais distante. Com o laser. E na medida em que eu paro de fazer o laser, ele começa a voltar para a sua origem. A hora que ele volta para a sua posição antiga, ele libera uma partícula que é o fóton. E o fóton é uma energia que, caindo no citoplasma da célula, vai dar a essa célula a capacidade de produzir a enzima, a proteína certa, e vai dar capacidade para essa mitocôndria, que é uma usina da célula, que a célula estava em stand-by, e essa mitocôndria produz só 10%, no momento em que o fóton, a partícula fóton, entra dentro da mitocôndria, a mitocôndria começa a produzir 100% de ATP. E produzindo 100% de ATP, essa célula já tem energia para fazer mitose, reprodução celular. Se eu faço reprodução celular, eu vou repondo novas células. Se eu vou repondo novas células, eu vou fazendo o quê? Uma regeneração óssea. Mas como o Senhor faz uma reposição de novas células? Fazendo com que aquela célula que produzia a proteína errada, eu elimino aquela proteína errada através do laser de 1800 miliwatts, e o RNA mensageiro programado pelo DNA começa a ser lido pelo ribossomo. Então você está obedecendo, essa célula está obedecendo ao comando do genoma, ela está obedecendo o comando do DNA. Quando essa célula produz uma outra proteína, já não é mais o comando do DNA, o comando é da memória do patógeno. É a memória do microorganismo que elaborou o RNA de interferência. Nós temos hoje inúmeras situações para pacientes que apresentam a perda óssea. Por exemplo, você está com aparelho ortodôntico, observa que você tem um fio grosso. Vá ao seu dentista e diz assim: eu quero que o senhor tire esse fio grosso, e coloca um fio fino, 0,2, porque esse fio fino, ele não vai dar o trauma que dá o fio 2.0, 3.0, que são fios muito grossos, né? Então, só aí você já diminui o trauma, e aí venha
e nós teremos o prazer maior de recebê-los e fazer um tratamento adequado. E por que eu faço a regeneração óssea? Porque eu faço com que aquela célula não produza mais a proteína verde. A proteína verde errada sai através do laser de 1800 miliwatts. E a célula agora começa a produzir o RNA mensageiro, que começa a entrar no ribossomo. E quem produziu o RNA mensageiro? O DNA. É o nosso genoma. Então aí, quando ele produz o DNA, o RNA mensageiro, já existe também um outro capítulo do problema, que é a química quântica. A química quântica é a análise de ligações covalentes e iônicas que começam a partir desse momento da aplicação do laser, começam a ser geradas e começa a haver uma multiplicação de energia no citoplasma. E a célula que estava quase parada ou lenta, com essa energia, ela consegue, sem dúvida, aumentar a sua capacidade de vida e aumentar a sua capacidade de multiplicação, de fazer mitose. Estamos no fim da nossa live. Eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, que o Menino Jesus esteja presente no coração, no seu coração, no coração de toda a sua família, e que Deus seja a fonte de luz, pois todos os momentos que estamos num caminho certo, caminhando no caminho que Deus nos propõe. Inclusive, eu gosto muito de uma frase no Antigo Testamento, está lá, Deus falando com o profeta: mandarei um anjo à sua frente para te proteger em toda a sua caminhada aqui na terra. E no final dela, este anjo vai colocar você num ótimo lugar lá no céu. Então, o caminho do Senhor, a responsabilidade, a recompensa maior é nós conseguirmos o céu. E nesse momento, quando falo em céu, eu digo para vocês de uma forma muito importante: o céu está dentro de você, nesse ser maravilhoso, espiritual, que vive dentro de você, que é o verdadeiro amor eterno. E esse amor, ele é eterno, porque nessa dimensão não tem passado e não tem futuro. Tudo é um eterno presente. E quando você vive não na terceira dimensão, mas na quarta dimensão, nesse momento você vive no céu com os pés no chão. Então, que um ano novo cheio de boas coisas para você, que esse novo ciclo recomece de uma maneira brilhante e que você consiga todos os sucessos que você já pensou em realizar em 2025. Feliz Ano Novo e que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Um abraço.